Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna e eu tô aqui para contar um pouco da minha história, um pouco do que eu vivi com o meu filho. Meu filho hoje tem 5 anos e a gente descobriu que ele é autista leve. Então eu tô aqui para contar um pouco, para passar para vocês um pouco do que eu passei, do que eu vivi. O Diogo, ele nasceu e assim, a gente nunca percebeu nada. A gente não sabia de nada. E ele era uma criança, um nenenzinho muito gordinho, bem saudável, nunca ficava doente. Mas ele era uma criança assim, que ele não ficava muito no colo, ele se sentia muito bem, deitadinho no berço dele. Ele ficava muito bem com outras pessoas, não era aquela criança que dava trabalho de ficar com outra pessoa. A hora de amamentar, ele não olhava no olho. Só que pra mim era tudo normal. E eu me lembro de uma vez, me lembro muito bem como se fosse hoje, eu comparando outra criança a ele. E o meu vizinho falou pra mim assim, calma, mãe, você nunca deve comparar seu filho a outra criança. Seu filho tem o tempo dele e as outras crianças têm o tempo dela. Pronto, acabou. Ele falou isso pra mim, eu pus na cabeça, bom, isso é verdade. E aí eu precisei trabalhar fora e pus ele na creche Estrada de Damasco. E aí foi onde as meninas começaram a observar. Ele tinha 2 anos e meio, ele não era verbal, ele não falava nada. Ele falava mamã, papá e só. E Bá, que era a madrinha dele, ele chamava ela de Bá. Era o que ele falava. Ele andou com 1 ano e meio. E aí ele entrou nessa creche. Aí passou algum tempo, assim, coisa de 1, 2 meses que ele entrou lá. Graças a Deus, ele começou a falar algumas outras palavrinhas. E aí as meninas me chamaram para conversar, a diretora da escola. Disse que a psicóloga precisava falar comigo. Cheguei lá na escola e a psicóloga falou, mãe, a gente está suspeitando que o seu filho é autista. E eu tô te encaminhando para você passar ele com um neurologista. Bom, fiquei muito assustada no começo, chorei demais. Claro, a gente nunca quer que o filho da gente tenha nada. E bom, né, passou e eu passei ele com um neurologista e o neurologista falou pra mim assim, mãe, seu filho não é autista. Seu filho, ele tem o tempo dele. Ele vai evoluir no tempo dele. Cada criança tem seu tempo. O cérebro de uma criança amadurece com 7 anos e as professoras estão querendo que seu filho já aprende. Não é assim. E foi isso que a gente conversou. Ele não questionou o Diogo, não brincou com o Diogo, ele não conversou com o Diogo. E meu filho tinha, assim, vários sintomas de autismo. Porque assim que as meninas me avisaram que ele possivelmente teria autismo, eu comecei a estudar, comecei a ler o que era autismo, porque eu estava muito assustada. Eu precisava saber o que meu filho tinha, eu precisava ajudar meu filho. Ele era diferente das outras crianças. Ele não brincava, ele punha os carrinhos, ele não brincava fazendo brum brum com o carrinho. Ele punha o carrinho pra cima e ficava rodando a rodinha. Ele gostava de ver a máquina girando, centrifugando. Ele sempre gostou muito de coisa que rodava. Então eu foquei nisso. E aí o médico pediu o exame de eletro e tal. E falou, mãe, seu filho não tem nada. Tira isso da sua cabeça. Isso demorou esse tempo, né? Foi quase 1 ano e meio para poder conversar com esse médico. E a gente ficou 10 minutos com ele dentro da sala e ele falou isso pra mim. Ele só chamou o Diogo, falou, oi Diogo, olhou assim. Falou, não mãe, tira isso da sua cabeça. Passou. E as meninas da creche continuou falando, mãe, mas o Diogo é uma criança diferente, né? E, bom, eu falei, mas o médico disse que ele não é autista, então ele não é. E pus isso na minha cabeça e esqueci. Aí o Diogo fez 4 anos e foi pra entrar no primeiro pré.
né, agora, esse ano. E o que aconteceu? Aí foi quando ele começou a ficar muito agitado, porque a rotina dele mudou, a gente tinha mudado de casa, então a rotina dele estava totalmente diferente. Ele começou a ficar muito agitado dentro da sala de aula, começou a ficar agressivo com os coleguinhas, ele não deixava ninguém aproximar dele, ele gritava demais, ele punha a mão no ouvido porque por conta das crianças fazerem muito barulho. E aí eu peguei e já tinha conversado com a professora, né, que alguns anos antes a gente desconfiava que ele era autista. Aí ela me deu outro papel para mim passar com um neurologista de novo. Aí eu cheguei na UBS, né, porque aqui eu dependo do SUS, e falei, não, eu quero mudar o lugar. Eu quero outro neurologista, eu não quero mais aquele neurologista. Aí foi quando eu consegui uma consulta no AME aqui de Franca. E eu orei muito, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. E eu pedi para que no dia que eu conhecesse esse neurologista, que não fosse ele atuando, que fosse Deus, para que Deus me ajudasse, porque meu filho tinha alguma coisa, eu precisava descobrir o que era. No entanto, a gente estava confuso se era TDAH ou se era mesmo autismo. Aí a gente entrou, foi, né, passou um tempo, consegui marcar. Aí ele foi e a gente ficou 1h30 dentro da sala desse neurologista. E eu falo que foi por Deus mesmo. Ele conversou com o Diogo, ele conversou comigo e ele perguntou muitas coisas. E ele pôs o Diogo sentado e ele viu a condição motora do Diogo. E assim, apesar do Diogo falar muito bem, a pronúncia dele ser muito bem, ele é muito temático, ele fala só numa coisa. A voz dele é robótica, tipo, por exemplo, ele assistiu um vídeo no YouTube, de uma pessoa que ele gosta do YouTube, então ele vai falar como se fosse a voz do YouTuber, ele imita a voz. Ele faz a historinha dele, mas ele imita a voz. A gente ficou 1h30 com ele dentro do consultório. E o Dr. Jordão Miyazaki olhou bem pra mim e falou assim: mãe, de jeito nenhum, vamos descartar autismo no seu filho. É possível sim que ele tenha autismo. Aí mais pra frente eu vou contar como que foi, né? Porque senão o vídeo vai se estender muito. E aí eu conto como que foi. Ele já encaminhou ele pra psicóloga ajudar a diagnosticar. E entre esse tempo foram 5 meses. E aí, essa semana eu peguei o diagnóstico, deu sim, TEA leve. E ele já foi encaminhado para as terapias. Claro que ele ainda não começou, porque como eu dependo do SUS, né? Ele ainda não começou a fazer as terapias ainda. Ele já tá tomando medicamento, Risperidona, que no começo eu fiquei com muito medo de dar, porque é um remédio controlado, né? E assim, eu como mãe, o mundo desabou. Mas a gente tem que ser forte por eles. Então eu vim aqui contar pra vocês um pouco da minha história. E eu vou gravar outros vídeos também. Pra quê? Pra alertar outras mães que às vezes tem alguns sintomas no seu filho. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, sobre os sintomas do autismo. O que eu observei no Diogo, como que foi dessa outra vez que o médico conversou com ele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês compartilhem para chegar ao máximo de pessoas que puder, porque todas as crianças que têm o autismo precisa ser conhecido, porque a gente sofre muito preconceito. É uma das outras coisas que eu também vou falar mais pra frente. Então, peço que compartilhe esse vídeo, curte, se inscreva no canal. E é isso. Boa noite a todos.